Ótimo dia, povo de Deus. Paz seja com todos. Amém. Irmãos, muito obrigado a todos que nos acompanharam até aqui. Terminamos, não foi? No domingo passado, Segunda Reis. Terminamos no momento em que Judá é levado cativo à Babilônia. Não é? O Nabucodonosor fere a Jerusalém, a Judá, devasta tudo, tudo mesmo. E então todo o povo de Israel que tem algum valor é levado para a Babilônia. Nós terminamos aí. Esse é o final de Segunda Reis. Irmãos, hoje nós falaremos sobre Primeira e Segunda Crônicas. Primeira e Segunda Crônicas. O livro de Crônicas, irmãos, aliás, vamos primeiramente o significado da palavra crônica. Crônica tem a ver com cronos, que tem a ver com cronologia, que tem a ver com a passagem do tempo. Então, uma crônica nada mais é do que a contação de uma história dentro de um período que se desenrola dentro do tempo, dentro de um período de tempo. Então, crônica, de modo assim bem reduzido, é isso. E nós temos vários tipos de crônica. Crônica esportiva, crônica política, crônicas de Nárnia, crônica crônica para sorrir, não é? Crônica, como é que é o nome? Não é comédia o termo, mas é uma crônica mais jocosa, uma crônica para você sorrir. Tudo isso está relacionado ao tempo, a uma contação, a um desenrolar de uma história dentro do tempo. Então aqui nós temos o livro de Primeira Crônicas. Do que esse livro vai tratar? Esse livro vai contar a história do povo de Israel desde a época de Adão. Então, vai começar lá atrás, vai falar uma série de genealogias e depois vai desenvolver basicamente o conteúdo que se desenrola a partir do livro de Samuel, primeira e segunda Reis. Vai desenvolver basicamente esses pontos aí. A perspectiva é a perspectiva sacerdotal. Na maior parte do tempo, seria como um sacerdote contando o que aconteceu. A impressão que a gente tem é essa. Um sacerdote contando, dando todas as genealogias, contando as histórias de Saul, Davi, Salomão, Jorão, se não me falha a memória. Esse é o desenrolar de crônicas. E esse sacerdote, ele, assim, a impressão que nos dá é que esse sacerdote, ele pertence ao povo de Judá. O livro de Primeira e Segunda Crônicas dificilmente irá citar ou irá desenrolar alguma coisa com respeito ao reino do norte, que é o reino de Israel. O tempo inteiro, Primeira e Segunda Crônicas, o foco estará em Jerusalém, em Judá, que é a capital de Judá, Jerusalém. Enquanto a capital do reino do norte, das 10 tribos, lembra lá? 2 tribos, houve uma discussão, e 2 tribos ficaram em Judá e tendo como capital Jerusalém, que foram as tribos de Judá e de Benjamim. As outras 10 tribos se rebelaram e instituíram um novo reino para si. Lembra disso? Lembra, não lembra?
Se você não se lembra, por favor, volta lá, estuda bonitinho, para você guardar isso na mente, verdadeiramente. Então, esses 10 tribos, elas montam outro reino e a sua sede fica em Samaria. Tudo isso nós já vimos. Nós vamos, por que eu estou dizendo que nós vamos falar sobre Primeira e Segunda Crônicas? Eu vou passar muito brevemente por Primeira e Segunda Crônicas, tudo hoje. Tudo nesse momento aqui, para a gente chegar em Esdras. Por quê? A história é basicamente a mesma. Existem alguns detalhes até importantes. Mas se você ler, só de você ler, você vai fazer a ligação com tudo que nós vimos anteriormente. 1ª e 2ª Samuel, 1ª e 2ª Reis. E você vai conseguir assim, entender com muita facilidade. Beleza, vamos lá. Nós começamos então o livro de 1ª Crônicas, dos capítulos 1 até o capítulo 9, só tem genealogia. Quem é filho de quem? Quem gerou quem? Só vou ler aqui para os irmãos terem noção e depois leiam, tá bom? Os irmãos terem noção do que é do formato do texto. Crônicas, capítulo 1, verso 1. Adão, 7 Enos. Cainã, Malalel, Jarade, Enoque, Matusalém, Lameque, Noé, Sem, Cã e Jafé. Os filhos de Jafé foram Gomer, Magog, Madai, Javã, Dubal, Bezaque e Tiras. Os filhos de Gomer, Askenaz, Rifate, Togarma. Os filhos de Javã, Elisá, Tarsis, Quitim e Rodanim. Os filhos de Cã, Cuxi, são 9 capítulos deixando claro essa cronologia. A cronologia dos nascimentos. Quem é filho de quem? Quem é filho de quem? Irmãos, por que isso é tão importante para nós sabermos isso? Por quê? Muito se diz hoje em dia que o Velho Testamento não tem a sua verificação possível, ou que os fatos, as coisas que se desenrolam no Velho Testamento não são dignas assim de uma atenção verdadeira, porque o que existia à época era a transmissão de conhecimento através da oralidade. Ou seja, uma pessoa que fala para outra pessoa, que fala para outra pessoa. Principalmente quando nós pegamos esse primeiro time aqui, ó, de Adão até os filhos de Noé. Irmãos, se os irmãos observarem, depois peguem as datas, depois peguem essas coisas todas, o nosso intuito não é que tratarmos a fundo o estudo de crônicas. Mas só para os irmãos terem noção. Se os irmãos pegarem o quanto Adão viveu, o quanto Sete viveu, o quanto Enos viveu, o quanto Matusalém viveu, Lameque viveu. Se você pegar isso aí, você vai ver que eles cruzaram as gerações assim, séculos. Para você ver, Matusalém, se não me falha a memória aqui, viveu cerca de 700 anos. Entende? Então, assim, é claro que o que foi passado oralmente e chega à estrutura do povo hebreu, e Moisés escreve
é claro que é digno de toda atenção e de todo reconhecimento como verdade. Tá bom? Então vamos lá. Crônicas é isso. Até o capítulo 9, nós temos quem nasceu de quem, quem nasceu de quem, quem nasceu de quem. E aí vai. Quando nós chegamos no capítulo 10, nós temos parte da história. Aliás, no capítulo 9. No capítulo 9 nós teremos um breve resumo do que aconteceu. Capítulo 9. Todo o Israel foi registrado por genealogias e escrito no livro dos reis de Israel. E Judá foi levado para o exílio à Babilônia por causa da sua transgressão. Se lembra que nós falamos sobre isso? No nosso último, na reunião passada, de domingo passado pela manhã, nós falamos sobre isso. Lembra que Josias encontra o livro que estava perdido e começa a fazer aquela limpeza do templo e vai limpando. E mesmo assim Deus não tira sua mão, por fim, cumprindo a palavra de Isaías ao rei Ezequias, todo Judá é destruído e levado, toda a riqueza, tudo que tem de importante é levado para a Babilônia. Então aqui no capítulo 9, isso já está sendo declarado de maneira sucinta. Aqui nós teremos mais gente, mais genealogia. Se nós pegarmos aqui o capítulo 4, por exemplo, Utai, filho de Amiúde, filho de Onri, filho de Onri, de Inri, filho de Bani, dos filhos de Pérez, filhos de Judá. Dos Silonitas, Isaías, parará. Hã? Pegou aí? Beleza. Então, no capítulo 9, nós já temos uma espécie do final do que nós vimos em Reis. No capítulo 10, nós temos a derrota de Israel e a morte de Saul. Lembra como foi que Saul foi instituído rei? Aqui, irmãos, ele fez toda a história, não foi? Toda a história, até chegar no momento final onde Judá é levado para a Babilônia. E aqui ele volta, e agora ele vai começar cronologicamente a contar a história dos reis de Judá. Dos reis que reinaram em Jerusalém. Então vamos lá, olha só, capítulo 10. Os filisteus pelejaram contra Israel, e tendo os homens de Israel fugido de diante dos filisteus, caíram mortos no monte Gilboa. Os filisteus perseguiram a Saul e seus filhos e mataram Jonatas, Abinadab e Malquizua, filho de Saul. Agravou-se muito a peleja contra Saul. Os flecheiros o avistaram e ele muito temeu. Lembra de tudo isso aqui? Então disse Saul ao seu escudeiro: arranca a espada e atravessa-me com ela. Percebe que tudo isso nós já vimos? Para que porventura não venha esse circunciso e se escarneçam de mim. Porém o escudeiro não quis, porque temia muito. Então Saul tomou a espada e lançou-se sobre ela. Vendo, pois, o escudeiro que Saul já era morto, também ele lançou-se sobre a espada e morreu com ele. Assim morreram Saul, seus 3 filhos, toda a casa. E vai. Davi é ungido rei. Capítulo 11. Então todo Israel se ajuntou a Davi em Hebrom. Somos do mesmo povo que tu és. Lembra? Nós já vimos isso detalhadamente. Lembra que é o mesmo povo malandrão que perseguia, fazia tudo errado, não é, contra Davi? Agora eles vão lá e falam: nossa, nós somos chegados, nós somos sangue do mesmo sangue, reina sobre nós. Até então, aqui é o reino de Israel, todo mundo, tá? Eu vou passando aqui, assim, dos capítulos 10 a 22,
é a morte de Saul e o reinado de Davi. Aqui fala sobre o exército, aqui tem muito detalhe com respeito a quem fez parte do exército. Quem são os valentes de Davi? Estão descritos aqui. Olha, Sibecai, Uzitita, Ilaí, Oita, Marai, Netofitita, Oleb. Lembra que tinha os valentes? Nós estudamos, nós vimos sobre os valentes. Aqui está a definição deles. Onde que Davi encontra esses valentes? Na caverna de Adulão, onde só tem gente bagunçada, só tem gente errada. Lembra disso? Estou repassando aqui, vou passar página a página aqui muito rapidamente. Tá bom? Porque tudo isso nós já vimos. Então leia para que você pegue os detalhes que faltam dentro dessa visão do povo de Judá. Davi traz a arca para Jerusalém. Lembra? Faz errado, depois faz certo, né? Faz errado, coloca vaca para carregar a arca. Aí a arca começa a cair, vai um homem, encosta na arca, aí o homem morre porque encostou na arca. Aí pegam essa arca e mandam para a casa de um homem, e essa arca fica lá um tempão, e eles continuam servindo a Deus e adorando a Deus lá em Jerusalém, sem arca. Lembra que nós falamos sobre tudo isso? Está tudo aqui repetido com alguns detalhes. Lembra que no final da vida de Davi, ele faz um censo. Aqui eu já estou no capítulo 21. E aí Deus fala para ele, olha, 3 castigos, você pode escolher um deles. Então Davi escolhe o castigo e o povo perece devido ao castigo que ele escolheu. Lembra qual foi o castigo? Eram 3. Deus deu opção de 3. Qual que ele escolheu? Lembra não? Por favor, se lembre. Davi faz os preparativos para a edificação do templo e Deus fala, olha, não é você que vai edificar o templo. Seu filho é quem edificará. Tudo isso nós já vimos. Aqui nós já estamos em 1 Crônicas, capítulo 22. Dos capítulos 23 a 29, é Davi preparando Salomão e um monte, irmãos, um monte de regras, como que as coisas eram, quem que participava, quem eram os sacerdotes, quem eram os levitas. Por exemplo, os turnos dos sacerdotes. Quanto aos filhos de Arão, foram eles divididos por seus turnos. Filhos de Arão, Nadab, Abiú, Eleazar e Tamar. Nadab e Abiú morreram antes que seu pai e não tiveram filhos. Eleazar e Tamar oficiavam como sacerdotes. Davi com Zadok e filhos de Eleazar e Aimeleque, todos os filhos de Tamar, os dividiu segundo os deveres dos seus ministérios. Percebe que é o sacerdote explicando como que era a estrutura do culto em Judá? Percebe isso? Os cantores, a função dos cantores, os porteiros. E aí vem, quem eram os porteiros? Aí vem os filhos de Obed-edom, Samaías, o primogênito, Jeobase, o segundo, Joá, o terceiro, Sacar, o quarto, Natanael, e o quinto, Aimael, e vai, fala o nome de todo mundo, explica, e vai. Estou passando, só vou passando as páginas e relembrando alguns pontos para os irmãos. Davi, então, apresenta Salomão como seu sucessor. Lembra como foi essa situação? O outro filho vai lá e faz uma festa. E aí, Betseba e Salomão vão lá e falam com Davi. Davi, estão dizendo que, acho que é Roboão, não me lembro o nome dele agora, mas o outro filho de Davi se declara rei. E tendo se declarado rei, aí o Davi fala assim, olha, você pega minha mula, coloca
o Salomão em cima, e aí isso vai dar um peso vai dar uma validade no que ele disser, no que você disser. E aí Salomão vai, e aí vai para a ponta do altar, lembra? Aí fica segurando a ponta do altar, e o esse irmão dele quer a menina que cuidava de Davi. Tudo isso nós já vimos, irmãos. Tudo, tudo, tudo. Chegamos em Segunda Crônicas. Segunda Crônicas, dos capítulos 1 a 9, nós temos o reinado de Salomão. Nós temos a oração de Salomão, nós temos tudo aquilo. A visita da rainha de Sabá, Salomão, enfim, tudo que nós vimos. Dos capítulos 1 a 9, com uma perspectiva diferente. Lembra sobre fazer o templo, que ele faz uma aliança com o Irão, e aí ele vai cortar madeira lá, e dá comida, sabe? Tudo. Tá aqui. Salomão edifica o templo. Salomão ora a Deus, pede sabedoria. Beleza. No capítulo 9, a rainha de Sabá vai ao encontro de Salomão. E no capítulo 9 ainda fala sobre as riquezas de Salomão e Salomão morre. Quem assume é Roboão, o seu filho. É aqui que acontece a separação das tribos. Lembra como que foi? Salomão disse o seguinte: Roboão, ele foi criado lá com os outros muitos filhos de Salomão, no bem bom, e ele colocava um monte de impostos sobre o povo. E chega um momento em que ele assume, e aí ele vai tirar uma ideia com os anciões. E os anciões falam: olha, se você soltar um pouquinho, se você abrir um pouco a mão, diminui a carga de impostos, você vai ser rei, você vai, arrebentar. E aí ele pega e fala assim: vou tirar uma ideia também com os meus pares. E ele vai falar com a galera, com a juventude. E aí a juventude fala assim: olha, fala para esse povo que se o seu dedo mínimo é mais pesado do que a mão de Salomão no tocante aos impostos. E aí ele mete impostos no povo mesmo, e aí essa ruptura enorme, tudo isso nós já vimos. Essa ruptura enorme, aí ficam 10 tribos de um lado e 2 tribos continuam com Roboão. Vamos lá. Roboão então quer destruir as 10 tribos, aí Deus fala: olha, não faça isso. Dos capítulos 10, do capítulo 10 ao 35, as 10 tribos se rebelam, né, contra Roboão. E aí vem o reinado de vários reis que nós já vimos. Rei Asa, Josafá e Acabe. Lembra do Acabe? Acabe, esposo da Jezabel, não é? Micaías. Lembra daquele momento em que Josafá fala assim: olha, não tem outro profeta para falar, não, para a gente ir sobre essa guerra, só tem esses profetas de Baal aqui. Aí Acabe fala assim: tem um profeta sim, é o Micaías, mas ele só fala coisa ruim para mim. Para mim é só coisa ruim. Lembra que nós vimos isso? Está aqui relatado novamente. Vamos indo. Joás, no capítulo 22, nós temos Joás, rei de Judá.
rei Uzias, Jotão, rei Acás, rei Ezequias. Lembra que Ezequias fez o que era reto aos olhos de Deus? E depois foi ele fez o que era reto, aí ele ficou de cama e orou a Deus, e Deus deu para ele mais 15 anos. Nesse momento ele chama o povo da Babilônia e mostra todos os tesouros de Israel. Então o profeta vai lá e diz o seguinte: olha, tudo isso o rei da Babilônia irá levar para a casa dele. Os levitas purificam... Ah, sim. Estamos terminando aqui, olha. Os levitas purificam o templo. Ezequias prepara-se para resistir Senaqueribe. Lembra? Que Deus, com mão poderosa, livra a Ezequias, devido à sua vida correta diante de Deus. Reinado de Manassés. Manassés, lembra? Fez mal aos olhos do Senhor. E agora nós temos Josias, aqui no capítulo 34. Josias é o homem que, na recuperação do templo, ele é o rei, né? Então, Ilquias acha o livro da lei, o livro de Moisés, o livro da lei no templo que estava perdido lá. Então ele lê para Josias, e Josias rasga suas vestes e se arrepende diante de Deus, e começa uma limpeza de tudo, da casa, dos deuses, de tudo. Nós vimos, sei lá, dois domingos atrás aí. 35. Lembra que ficaram vários e vários anos sem a celebração da Páscoa? Então, retorna aqui, capítulo 35. Josias celebrou a Páscoa ao Senhor em Jerusalém e mataram o cordeiro da Páscoa no 14º dia do mês. Estabeleceu sacerdotes, parará. Josias morre no vale de Meguido. Reinado de Joacás. E aí vem Eliaquim, reinado de Joacás. Aqui já está tudo bagunçado, aqui Judá já está destruído. E aí vem Eliaquim, mas é um rei egípcio, um rei do Egito que está reinando sobre o povo de Deus. E o nome dele é mudado para Joaquim. E depois tem o seu filho Joaquim novamente, faz o que é mal aos olhos de Deus. E o rei da Babilônia, então, manda Zedequias para reinar em Jerusalém. Quando tem 9 anos que ele está reinando em Jerusalém, ele se volta contra a Babilônia. Aí a Babilônia vem, arrebenta com tudo, destrói totalmente. Assim, não deixa os farrapos de Judá e Jerusalém. Destrói o templo mesmo, assim, acaba com tudo. Anteriormente ele tinha só carregado as coisas, os ouros e tudo, mas agora ele vem e põe fogo em tudo. Nabucodonosor. Chegamos então no livro de Esdras. Viu que nós, 1ª e 2ª Reis, nós vimos tudo certinho, e nós terminamos agora 2ª Crônicas, exatamente no lugar onde nós terminamos no domingo passado, 2ª Reis. Beleza? Primeiro versículo de Esdras. No 1º ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia,
o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de edificar uma casa em Jerusalém de Judá. Olha a força, irmãos, o poder de Deus, o poder de Deus. Rei Ciro, rei persa. Deus fala no coração do rei persa que, olha, eu vou edificar uma casa para Deus em Jerusalém. Que o Senhor abra os nossos olhos quanto a isso. E essas histórias nos ensinam muito, irmãos. Graças a Deus por elas. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, por esse momento. Muito obrigado por cada irmão que está trabalhando, Pai, para aprender mais, para ser instrumento nas tuas mãos, para não ser enganado pelo diabo. Como a tua palavra nos diz, o povo de Deus tem sido consumido por falta de conhecimento. Senhor, em nome de Jesus, aviva-nos, renova-nos, Pai. Eu te peço em nome de Jesus. Pai Santo, que domingo que vem possamos estudar o livro de Esdras, possamos entrar no livro de Neemias, possamos, em nome de Jesus, avançarmos em conhecimento. Pai Santo, o Senhor tem tanto a nos ensinar com respeito à edificação dos muros, à edificação das casas, à edificação do templo. Ensina-nos, Pai. Pai Santo, abençoa o almoço de cada um, abençoa a nossa reunião à noite, que o Senhor fale aos corações. Em nome do Senhor Jesus, nós te pedimos. Amém. Irmãos, muitíssimo obrigado, Deus abençoe e até mais à noite.